E hoje eu vou falar, em particular, desde a experiência recente, atual, presente do Chile. Porque eu acho que o que aconteceu e está acontecendo agora no Chile é extremamente interessante. Adianto que minha fala vai ser breve e eu vou começar trabalhando com algumas imagens, vamos refletir um pouco e depois diretamente. Vamos falar um pouco do Chile. Chile é eu acho que sem dúvidas, o país mais pujante da América do Sul. É o país mais moderno, o país com um crescimento econômico maior, é o país considerado o país mais inteligente, com esse conceito raro de inteligência, mas o país mais inteligente da América do Sul, e verdadeiramente um país notável que reúne ao mesmo tempo uma alta qualidade técnica, acadêmica, científica, um bom nível de vida para uma parte importante da população e que está regido por uma Constituição que foi feita durante o governo, a ditadura militar do general Augusto Pinochet. Aqui na fotografia observamos o general Pinochet no ato de colocar em vigor a Constituição da República do Chile. Essa Constituição é uma particularidade única entre os países que tiveram, ou que tivéramos, ditaduras militares no século XX, na última parte do século XX, que a Constituição chilena é uma Constituição da ditadura. É uma Constituição que foi feita sob o governo do general Pinochet e da junta militar. Eu não vou dizer que graças a essa Constituição ou através dessa Constituição, mas vamos dizer que com essa Constituição, vigorando essa Constituição, Chile chegou a ser um país com uma classe rica, muito rica, e com uma parte muito importante da população do país vivendo com um nível econômico bastante alto. Os bairros de classe meia alta e alta em Santiago, em Valparaíso, são verdadeiramente impressionantes. Os bairros comerciais de grandes corporações, bancos e demais também. Ao mesmo tempo, o Chile apresenta uma realidade de muita gente vivendo na miséria pior. Muita gente passando fome, muita gente vivendo em casas feitas como as que estamos a ver nesse momento, com papelão, com madeiras que não resistem, não falemos dos terremotos, não resistem o vento diretamente, sem água corrente, sem eletricidade de maneira correta suministrada e com uma grande problemática para o acesso da população não rica à educação e à saúde. E com uma situação que verdadeiramente chama a atenção, que é a aparição nos últimos 10 anos, mas especialmente nos últimos 5 anos, de prédios gigantescos que são verdadeiras colmenas, verdadeiras, se chamam de guetos verticais, onde moram milhares de famílias que, em sua maioria, são de migrantes, fundamentalmente venezuelanos, mas também haitianos e de outros países, e chilenos de classe econômica
e social baixa. Esses prédios ficaram na tona no ano passado em razão da pandemia, porque se transformaram em verdadeiras armadilhas, onde bastava que uma pessoa tivesse o coronavírus num prédio e aos poucos dias o prédio inteiro estava com coronavírus porque o isolamento era absolutamente impossível. Eu tirei essa fotografia em minha última viagem a Santiago, no ano passado, antes da pandemia, e tirei essa fotografia especialmente porque eu acho que essa fotografia é uma fotografia extremamente eloquente do que acontece no Chile. A senhora que estamos a ver está limpando o chão do aeroporto internacional de Santiago. Trata-se de uma mulher que tem acima de 70 e tantos anos e que, não sei se vocês alcançam a ver, mas ela tem uma das duas pernas completamente imobilizada. Ela me comentou que tinha uma cirurgia e que ela não podia praticamente mover uma das duas pernas. Essa senhora, de 70 e tantos anos, com uma perna imobilizada, tem que trabalhar limpando o chão do aeroporto internacional, que, logicamente, é o aeroporto onde estão viajando, ou estavam viajando, milhares de chilenos da classe economicamente mais favorecida. Essa situação é uma das grandes problemáticas que apresenta Chile. A questão de que aposentar-se é uma coisa praticamente impossível para grande parte da população. E é preciso continuar trabalhando até morrer, trabalhando no que for, no que vier, no que se puder, até o final da vida. E depois está o problema da situação das comunidades indígenas. Fundamentalmente, a mais conhecida é a comunidade Mapuche, que é uma comunidade que está, em geral, localizada do centro do país para o sul, e é uma comunidade que está praticamente em guerra com o Estado do Chile, que acha que suas terras foram roubadas, que eles foram privados das suas instituições, do seu direito, das suas normas consuetudinárias, dos seus costumes, da sua dignidade e demais. Mas também temos outros grupos indígenas, como, por exemplo, em Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, no norte do país, os Aimaras e demais, mas há um problema muito grave com as comunidades indígenas, das quais a mais visibilizada são os Mapuches. Em outubro de 2019, estoura a situação. O país que tinha a maior capacidade de colocar a terra debaixo do tapete em todo o continente, o país em que um turista podia passar lá bastante tempo sem ver, sem enxergar verdadeiramente a pobreza grave do país, vai de repente estourar a partir de uma questão mínima, um aumento mínimo no preço do metrô em Santiago. Essa vai ser a gota que vai desbordar o copo d'água. Um aumento mínimo, mas verdadeiramente mínimo, no preço do metrô, que vai gerar que jovens estudantes comecem a pular por cima dos moinhos de entrada nos metrôs e vão procurar viajar gratuitamente de metrô. Isso vai ser objeto de uma repressão absolutamente desmedida por parte dos carabineiros, absolutamente desmedida, o que vai levar a população a sair às ruas espontaneamente e lotar as ruas em reação contra a repressão dos carabineiros e do exército
contra os moços que simplesmente estavam pulando para viajar gratuitamente no metrô. Na noite em que a coisa vai explodir, vão haver incêndios em toda a cidade, muitas estações de metrô vão ser incendiadas, lojas, supermercados, prédios inteiros serão incendiados e a cidade entra num estado de caos total e absoluto. Há muita presença, como vemos aqui na fotografia, de simbologia mapuche, indígena. Há muita presença de diferentes pessoas, de diferentes características físicas, de diferentes grupos sociais e demais, e a repressão vai ser terrível, terrível. Os carabineiros e o exército vão disparar com balas de borracha, mas que não sempre são de borracha, e, aliás, essas balas de borracha são as causantes de que muitas pessoas vão perder olhos, algumas pessoas vão ficar cegas diretamente, pessoas vão ser mortas, pessoas vão ser gravemente feridas, o número de pessoas gravemente feridas vai ser altíssimo, muitas pessoas vão ser detidas, mulheres vão ser objeto de maus tratamentos quando são detidas e levadas para a polícia, para a prisão. A situação vai ser realmente terrível. O cheiro do gás lacrimógeno vai se sentir na cidade inteira. Vai ser preciso fechar as janelas porque entra o cheiro do gás lacrimógeno em toda a cidade. Por favor, considerem que Santiago está numa, como se fosse, digamos, uma hondonada com as montanhas e as serras ao redor, e, portanto, é uma cidade que tem uma grande possibilidade de concentramento de vapores, de gases e demais. Os caminhões lançando água à pressão, que os chilenos chamam muito simpaticamente, entre aspas, de guanacos, não? Lembrando-se do camélido da região patagônica que lança um esputo, não? Contra as pessoas, e a repressão vai ser extremamente, extremamente dura. O que vai levar o povo, em vez de o povo voltar para casa, o povo vai sair maciçamente às ruas, às praças, às avenidas, e vamos ter, queridas amigas, queridos amigos, a maior manifestação em proporção à população do país que já se viu na história recente da humanidade. Na história recente da América, sem dúvidas, jamais houve, em proporção com a população do Chile, uma manifestação que levasse às ruas semelhante proporção de cidadãos e cidadãs que vão estar, como vocês podem observar, sem bandeiras políticas em geral, com muita bandeira do Chile, bandeiras mapuches, araucanas, mas, em geral, sem identificações políticas. Mas a manifestação vai ser colossal, simplesmente colossal. Mais de 1 milhão de pessoas vão estar juntas nas ruas de Santiago. O país tem 15 milhões de pessoas. Tem 15 milhões de pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas, aproximadamente 1 de cada 10 chilenos e chilenas, estará nas ruas esse dia gritando. Agora, que coisas eles vão gritar? As fotografias que vamos compartilhar agora foram tiradas por mim nos dias seguintes ao chamado estallido social, a estourado social, e foram tiradas nos dias imediatamente posteriores por mim. Todas as fotografias que vamos ver agora são minhas. E eu saí para tirar fotografias, para documentar as ideias
da manifestação. Porque, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, as ideias dessa manifestação eu não as tinha visto nem ouvido em nenhuma manifestação antes. E eu participei em muitas manifestações, porque eu acho que um homem, uma mulher de direito, que trabalha com direitos humanos, tem que trabalhar na rua da mesma maneira que no gabinete, mas mais ainda na rua. E eu sou homem de manifestações, e eu tinha assistido e tinha participado de muitas manifestações, e eu jamais realmente achei um discurso, e eu queria saber se esse discurso ficava no dia seguinte nos grafites, nas paredes da parte da cidade onde a manifestação tinha sido mais forte. Aqui podem observar vocês o estado da cidade. O prédio é um dos prédios mais emblemáticos de Santiago, amanheceu queimado, com os vidros quebrados, as vitrines das lojas estavam completamente cobertas com placas, chapas de metal. Toda a cidade amanheceu coberta, todos rapidamente cobriram as lojas, os vidros e demais, e as grandes lojas amanheceram fechadas, algumas delas queimadas, outras saqueadas durante os problemas do estallido social, e a maioria delas fechadas, e continuaram fechadas por muito tempo. As fotografias, a maioria delas, praticamente todas, foram tiradas nas imediações do prédio da Faculdade de Direito da Universidade do Chile, que é o prédio que estamos aqui a ver nessa fotografia. A Faculdade de Direito pública mais importante do Chile e uma das melhores faculdades de direito do continente americano. Vamos ver o que deixaram escrito os manifestantes nas paredes. O convite era a lutar, como vocês podem observar, pintado num prédio queimado no centro de Santiago, e a lutar. Se deve lutar. Vamos a lutar. O convite era um convite para a luta, sem medo. Se vocês observam lá no quadrado vermelho, sem medo. Sem medo. Ao lado temos uma inscrição que fala da raiva. Rabia em espanhol é raiva em português. Libera a tua raiva contra, já vamos ver, contra que coisas. Aqui temos a avenida principal do centro, a histórica Alameda, a avenida principal do centro de Santiago, que amanheceu toda queimada, atacada, vidros quebrados e demais. E vamos ver uma das lendas que mais aparece: justiça. Justiça. Grandes inscrições, grandes grafites nas paredes, clamando justiça, pedindo justiça. É interessante uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas que deixa escrito nas paredes justiça. Queremos justiça. Procuramos justiça. Junto com símbolos característicos dos mapuches e dos indígenas, como esse que vemos aqui e esse que vemos aqui, aparecem desenhos de características anárquicas. Aqui temos um desenho da bomba Molotov dentro de um coração, e vejam o tipo e o nível de algumas das inscrições. Os povos não temos fronteiras. Os povos não temos fronteiras. Abortemos a pátria. Abortemos a pátria. Olhem, por favor, escutem. Abortemos a pátria. Os povos não temos fronteiras. Eu pergunto, vocês, queridas amigas, queridos amigos, quantas manifestações vocês têm visto que no dia seguinte deixem
esse tipo de inscrições. O lema, a grande moto fundamental era evade, evade. Ou seja, não pagues, não cumpras, que vinha do momento original de pular em cima das entradas do metrô. Evade, evade. Mas há outras indicações aqui que aparecem que são interessantes em todos os cartazes, mas que eu vou pegar de mais perto. Vejam aqui, por exemplo, o que fala aqui esse cartaz. Esse cartaz fala: o essencial é invisível para o Estado. Logicamente, vocês já reconheceram que está parafraseando a famosa frase do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry: o essencial é invisível para os olhos, o essencial é invisível para o Estado. Eu pergunto, quantas manifestações vocês têm visto de mais de 1 milhão de pessoas que deixam escrito nas paredes: o essencial é invisível para o Estado? Eu estou chamando a atenção de vocês sobre que estamos diante de um fenômeno completamente diferente. Completamente diferente. Os grandes monumentos históricos do centro de Santiago foram todos eles violentados com inscrições, com pinturas. Por exemplo, Poder Popular. Aqui temos, as pessoas subiram em cima desse monumento e colocaram Poder Popular. Não sei se vocês alcançam a ver o popular que está aqui embaixo, mas Poder Popular. Ou seja, consignas anarquistas, ou pelo menos consignas de luta por uma democratização do poder no país. Aqui temos o estado característico de uma das ruas do centro da cidade, tudo queimado, tudo quebrado, os semáforos todos destruídos. E vamos ver o que está escrito aqui. Sim, senhoras e senhores, Assembleia Constituinte ou nada. Ou seja, em muitas paredes da cidade, no dia seguinte aparece a inscrição: queremos uma Assembleia Constituinte. Isso é extremamente interessante, porque estamos diante do fenômeno de um povo que sai às ruas numa manifestação multitudinária, popular, pedindo uma Assembleia Constituinte, pedindo uma nova Constituição. Esse tipo de inscrições, eu apenas trouxe aqui 2, mas eu tirei não menos de 6 fotografias de diferentes grafites chamando a Assembleia Constituinte. Constituinte ou nada, Assembleia Constituinte, nova Constituição. Não é normal que uma manifestação multitudinária de tanta gente chame a uma Assembleia Constituinte. Agora vamos ver que coisas são as que os manifestantes consideravam que deve ter a nova Constituição. Se vocês alcançam a enxergar aqui, a água é para todos. A água é para todos. Muitas das inscrições têm um conteúdo de direitos ambientais e direito à água. Lembrem-se, por favor, que, assim como em Patos e no sertão brasileiro, a água é um recurso extremamente faltante em grande parte do Chile. Aqui, vejam essa outra inscrição num monumento: liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Ou seja, pedimos água para todos, pedimos liberdade de expressão. Insisto, não é uma manifestação de intelectuais, é uma manifestação popular sem precedentes na história. Fogo, aqui antes falava o querido doutor que fez a biografia
do grande Paulo falava do neoliberalismo, fogo ao neoliberalismo. Todo mundo sabe que Chile foi justamente, durante a ditadura de Pinochet, um dos cenários em que se fez a estreia daquelas ideias. Fogo ao neoliberalismo. Fogo ao neoliberalismo. Uma Constituição que não seja neoliberal. E aqui, além da inscrição, já temos perdido muito tempo brigando entre nós. A que me interessa mais é a que está em cima. A que está em cima. Por uma saúde sadia. Por uma saúde sana, por uma saúde sadia, direito à saúde. Um dos grandes problemas da Constituição atual chilena é que não garante de nenhuma maneira um direito efetivo à saúde e que grande parte do povo chileno não tem verdadeiramente uma atenção correta da sua saúde. Como pode ser? Olhem aqui, por favor, esse grafite. Como pode ser que a propriedade seja um direito constitucional e a saúde não o seja? Por favor, vejam que isso não é um discurso numa palestra na Faculdade de Direito. É um grafite que fica numa manifestação depois de uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. As igrejas, todas as igrejas, amanheceram com inscrições aborto, reconhecimento do direito do aborto, despenalização do abortamento em todas as igrejas da região onde se fizeram as manifestações. Muito bem. Resultados. Graças àquele movimento de outubro de 2019 e mesmo que estourou o Covid-19, poucos meses depois, um ano depois, se levava adiante o plebiscito nacional para perguntar ao povo se achavam, sim ou não, a chamada para uma convenção constituinte. Os resultados foram impressionantes. 80% dos votantes chilenos votaram pela aprovação, votaram por uma convenção, uma assembleia constituinte, em plena concordância com as inscrições nas paredes de um ano antes. E na noite daquele dia do referêndum, houve festejos nas ruas de todas as cidades do país. Aqui temos o cartaz que mostra essa pessoa aqui, 25 de outubro de 2020, contra o vento e o Covid, Chile decidiu acabar com o legado do ditador. O legado do ditador é a Constituição do Chile, nem mais nem menos. Os cartazes com a inscrição Assembleia Constituinte eram muitos por todas as partes, ou seja, os povos saíram às ruas naquela noite e no dia seguinte para festejar uma possibilidade de ter uma nova Constituição. Isso é uma novidade completamente. Fizeram-se as eleições para convencionais constituintes já no ano 2021 e as eleições foram pacíficas e, como resultado, a Assembleia Constituinte foi estabelecida, atualmente está em sessões, com uma característica notável. A presidenta da Convenção Constituinte é a professora, mestre e doutora Elisa Loncón, que é mapuche, é mulher e mapuche, e é uma lutadora pelos direitos dos indígenas no Chile e pelos direitos humanos. Eu procurei, com essas breves imagens e essas reflexões, apenas trazer à tona uma questão que eu acho que é completamente nova e que eu teria gostado muito de conversar
com o querido mestre Bonavides, que é a questão de que as constituições, caracteristicamente, tradicionalmente, foram uma questão das elites intelectuais, das elites econômicas, como no caso da famosa Constituição da Mandioca no Brasil, das elites com uma formação acadêmica. O tema das constituições foi normalmente um tema das classes dominantes e foi um tema das faculdades de direito. Não foi um tema popular. Não foi um tema popular. Não foi tema de manifestações de mais de 1 milhão de pessoas na rua. O fato de ter agora em curso a primeira Constituição que vai surgir de uma manifestação popular de mais de 1 milhão de pessoas, eu insisto, nas ruas, respondendo à repressão dos carabineiros, do exército, e vamos ter o primeiro exemplo de uma Constituição que indiscutivelmente vai ter berço popular. E não apenas porque as ideias serão sociais, que coisa já bem se conhece, mas nem sequer a Constituição de Querétaro foi uma Constituição gerada a partir da saída do povo às ruas. Isso é uma novidade, isso é uma coisa que não existia antes, e isso é apenas o que eu humildemente queria hoje trazer para conversar com vocês. Muito, muito obrigado pela paciência.